Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história agora e iniciar aí, né, o conteúdo e conhecer, né, todos os acontecimentos que envolveram a Segunda Guerra Mundial, né? Então o capítulo é o 8, né? Como vocês podem ver, e inicialmente para a gente poder entender, né, pessoal, a guerra, a gente precisa entender o que estava os acontecimentos anteriores à guerra, né? Porque é fundamental para a gente poder compreender. Então, a gente vai falar aí de um período, né, da década de 30, onde a Alemanha ela estava, né, sofrendo uma crise, uma tremenda crise econômica, justamente porque os Estados Unidos deixa, né, de oferecer empréstimos para a Alemanha. Então a Alemanha ela passa por esse problema de crise econômica. Então esse foi um dos motivos, né? E a população, cansada das políticas, né, da República de Weimar, começam então a criticar o governo. E Hitler então se mostra, né, o que vai tirar a Alemanha do caos, né, da crise econômica, vai fazer a Alemanha se reerguer novamente. Então o povo vai começando a depositar esperanças em Hitler. Junto com isso, pessoal, tinha a questão também do Tratado de Versalhes, né, que era um tratado que a Alemanha tinha que cumprir, justamente porque ela foi responsabilizada pela guerra. Então ela precisava honrar esse tratado, que era o quê? Indenizar os países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Então Hitler condenava esse tratado de Versalhes, não aceitava, e a população também não aceitava que a Alemanha pagasse essas indenizações, porque fazia com que a Alemanha se sentisse prejudicada economicamente, ou seja, toda a riqueza produzida pela Alemanha estava indo para cumprir esse tratado. Então Hitler achava que esse tratado era uma humilhação, né, para o seu povo alemão, certo? Então o Tratado de Versalhes foi um dos problemas também, do cumprimento desse tratado, né? E também tinha as questões, né, pessoal, de caráter ideológico, né? Ou seja, havia o crescimento do socialismo, do comunismo na Alemanha, né? Então, isso fazia com que muitos, né, principalmente a elite alemã, se apegassem em Hitler para combater o comunismo no seu país, combater os socialistas, enfim, qualquer ideologia que viesse atrapalhar os interesses da alta burguesia alemã, né? Então Hitler ele foi incentivado também, né, a combater isso, né, combater essa ideologia no seu país que estava sendo muito crescente, né. Bom, então Hitler nesse momento, década aí de 30, 33, 34, né, 35, Hitler já estava no poder. Então ele já era o chanceler, né? Nós vimos lá no outro capítulo, né, que ele se torna chanceler, e então como chanceler ele vai impor as suas políticas, né, seus ideais. Um deles aí foi já começar a não cumprir mais o Tratado de Versalhes, né? Então vai começar aí então o início, né, das tensões da Alemanha com outras nações. Então, esses motivos aí que fizeram surgir a Primeira Guerra, né? Fora os outros também motivos que estão por trás, como busca, né, de desenvolvimento industrial, busca de matérias-primas, né? Muita coisa que é parecida, principalmente relacionado aos motivos da Primeira Guerra, né? Então a gente pode considerar também que a Segunda Guerra nada mais é que uma continuação da Primeira Guerra, certo? Bom, então Hitler começa a descumprir esses tratados, né, o Tratado de Versalhes, e dentro desse contexto, né, o que fez, né, os outros países, né, principalmente França e Inglaterra, né, que recebiam dinheiro da Alemanha referente a esses tratados, né, o Tratado de Versalhes. Elas não fizeram praticamente nada, né? A Inglaterra
e a França compunham a liga chamada Liga das Nações, que era uma liga voltada para manter uma paz na Europa, né, decorrente ao que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, ou seja, uma Europa sem conflitos, sem guerras. Então, eles não fizeram nada até o momento, justamente porque a Alemanha estava combatendo aquilo que eles queriam combater também, que era o que? A expansão do comunismo na Europa, não é? Então, franceses e ingleses não fizeram muito, não fizeram nada referente ao descumprimento desse tratado e ao mesmo tempo apoiava Hitler no que eles estavam fazendo, né, combatendo os comunistas, principalmente na Alemanha, e posteriormente depois isso se espalharia pelo mundo, né? Então, França e Inglaterra adotam a política chamada de apaziguamento, né, de ficarem sem reação diante do que Hitler fez, né? Então, isso acontecendo, Hitler, o que ele vai fazer? Ele vai avançar nos seus ideais. Por outro, né, trabalhando paralelamente, né, os ideais de guerra, né, os ideais de expansionistas, tinha também a Itália. A Itália também tinha muita intenção em desenvolver uma política parecida com a da Alemanha. Já vista que o fascismo e o nazismo são políticas parecidas, né? Expansionistas, imperialistas, militaristas, né? O nacionalismo exacerbado, né? O combate ao comunismo também. Então, Mussolini, né? Ele também tinha esses ideais que Hitler também tinha. E a ideia de Mussolini, né, era invadir territórios também, como fez na Etiópia, na África. Isso foi feito, né? Então já era algo aí que estava acontecendo junto com o nazismo, né? Que era a Itália desenvolver as suas políticas fascistas, né? Bom, junto com isso também as Ligas das Nações, o que elas fizeram, né, contra a Itália? Veio uma punição contra os italianos, né? Ou seja, qual foi a punição que a Liga das Nações fez com a Itália, né? Proibiu muitos países de ter relações comerciais com a Itália, né? Essas relações comerciais não prejudicaram muito, né, a Itália, justamente porque Estados Unidos e a Alemanha, elas continuaram, né, comercializando com a Itália, com Mussolini, então não afetou muito, né, essa proibição. Ou seja, a Inglaterra e França, ela vai romper, somente esses dois países vão romper laços comerciais com a Itália, enquanto isso Estados Unidos, né, maior economia mundial, e a Alemanha continuam, né? Então não teve muito, surtiu muito efeito. Bom, junto com esse problema, né, eles começaram a ver que iam sofrer limitações, né, tanto a Alemanha quanto a Itália, né, devido às suas políticas. Então, o que eles formam? Formam o chamado eixo, né, de coligação, né, Roma-Berlim, ou seja, né, Hitler nazista, Mussolini fascista se unem em um plano, né, para poder desenvolver suas políticas paralelas à Liga das Nações, certo? Dentro desse contexto também tinha o Japão, né? O Japão também tinha uma política parecida com a Alemanha, com a Itália, que era expansionista, imperialista, né? E a intenção da Itália era dominar a Ásia, né? Ou seja, os países ali do Pacífico, que no caso fez, que foi a conquista da Manchúria em 1931. O Japão, né, promoveu essa invasão da Manchúria. E promoveu por quê, né, gente? Por que a Itália queria invadir território? Por que a Alemanha queria invadir território? Por que o Japão queria invadir território? Justamente por causa das riquezas naturais, ou seja, dos minérios, né? Então essa era a intenção de expandir o seu território. Cada um, né, com suas características, mas o ponto era esse, né? Então os japoneses fazem isso.
região também muito fértil, né, para o desenvolvimento do plantio. Então, o Japão no Pacífico estava impondo em prática sua política imperialista, né? Bom, junto com isso também, em 1936, o Japão e a Alemanha eles começam a se olhar, né? Ou seja, ter uma aproximação, justamente porque a ideia era combater o comunismo. Claro, o Japão não queria que essa ideologia chegasse até lá e fizesse, né, alguma modificação no plano político e econômico do seu país. Então está aqui, né, Japão e Alemanha assinar o pacto anti-Comintern, né, anticomunista, anticomitê, né, da Internacional Comunista, e também se torna um aliado. Então, Japão, Alemanha e Itália são aliadas aí, né, dentro de um contexto que buscava o combate ao comunismo e os ideais expansionistas, né, tinham os mesmos ideais. Bom, então Hitler, né, ele vendo que está agindo, está fazendo sua política e não está acontecendo nada, né? A Liga das Nações está neutra, né? Ele começa a avançar nos seus ideais. Em 1938, ele parte para a Áustria, né? Onde que ele vai ali dizer que aquele território é pertencente ao povo alemão, justamente porque o austríaco, né, assim como o alemão, eles são pertencentes à raça ariana, né? Então envolve toda uma questão étnica ali de muitos anos atrás, né? Que da época da Prússia, da época dos impérios, né? Então ele quer anexar a Áustria com essas intenções, né? Então a Áustria é incorporada à Alemanha, praticamente 90% do seu território, né? Bom, então Hitler fazendo isso, ele vai avançar ainda mais, ou seja, ele vai pôr em prática isso, o seu plano expansionista de dominação sobre a Tchecoslováquia, a antiga Tchecoslováquia, né? E vai provocar uma reação aí agora nas outras potências, né? Principalmente aí França e Inglaterra, que vão se reunir para decidir. E aí? Vamos ficar quieto? Vamos reagir a essa dominação ao povo tchecoslovaco? E aí? Né? Franceses e ingleses, então, pensando em não guerra, né? Em não uma reação violenta por parte de Hitler, faz o seguinte: deixa Hitler anexar somente 20% do território, né? Isso ocorreu. Então não teve guerra. Então anexou 20%, os 20% que Hitler precisava, né? Região muito rica em minério de ferro, né? Em recursos minerais. Hitler queria alimentar as indústrias, né? Com essa riqueza mineral. Bom, aí Hitler ele vai ganhando cada vez mais confiança, cada vez mais força, né? Porque as potências estão dobrando os joelhos, né, frente às suas decisões, e aí ele começa a pensar já numa invasão maior, ou melhor, num problema que viria a ser, né, no futuro para Hitler, né? É uma aproximação com a União Soviética, né? A União Soviética comunista. Aí vocês podem pensar, nossa, professor, mas Hitler combatia o comunismo, ele vai se aliar ao comunismo? Não, não é a questão de se aliar ao comunismo, mas sim se aliar num contexto que irá interessar a Hitler, justamente porque Hitler já tem em mente o seu plano de invasão territorial. Então ele não quer uma potência maior impedindo isso. E a única que tinha frente, né, que tinha potência, poder bélico, militar para enfrentar os nazistas, era os soviéticos, né? Então os soviéticos tinham essa capacidade de bater de frente com o nazismo. Então Hitler, ao querer avançar nos outros países, não queria ser incomodado por Stalin. Então o que ele faz? O pacto de não agressão. Ou seja,
decidiram que ambas as potências nunca entrariam em conflito, em guerra, seja lá qual o motivo. Hitler queria avançar sobre a Polônia e dividir a Polônia com os soviéticos, né? E assim eles iriam viver em paz na Europa, né? Cada um com seus territórios, né? E cada um tendo seus objetivos em cada território e também o seu plano expansionista, né? E político e expansionista. Então, vocês podem entender então que esse pacto, né, germano-soviético de não agressão consistia nisso, né, não agressão a ambos os países um para com o outro. E Stalin também tinha objetivos, né, não só em obter metade da Polônia, mas também obter a Finlândia, obter a Lituânia, a Estônia, então países ali que estavam na sua, né, do seu lado ali, né, fazia fronteira ali com seu território, então ele queria interferir ali também sem interferência, sem o impedimento dos nazistas. Então esse pacto foi feito. Hitler parte para a Polônia e vai fazer, né, a sua invasão, o seu domínio sobre terras polonesas, né? E isso vai acontecer no caso de Stalin também fazer o mesmo do outro lado, né? Lituânia, Estônia, Finlândia, né? Então esses territórios vão ser expropriados, né? Ou seja, vão ser invadidos, né? Dominados por esses dois países, cada um com seus interesses. Bom, então, gente, o que faz a Inglaterra e França diante disso? Né? Ficam caladas? Continua ainda na política de apaziguamento, né? Neutras na guerra? Não. Eles vão começar agora a observar que está tendo um movimento, né, de invasão, de conquista da Europa como um todo, né? Justamente também quando vai surgir aí a formação do eixo, né? O chamado eixo do mal, ou seja, Roma, Berlim, Tóquio. Essas três cidades, né? Esses três líderes aí, né, dessas nações vão se unir e vão mostrar os seus interesses imperialistas, né? Ou seja, no caso do Japão no Pacífico, a Itália na África e a Alemanha na Europa, né? Então, eles estão objetivando territórios e conquistas, né, de matérias-primas, né? Bom, aqui tem uma foto que eu passei para vocês, né, de Stalin e Hitler com um chapéu aqui de bobo da corte, né, mostrando, né, por meio dessa caricatura, né, somos dois tontos, né, dois bobos, dois lunáticos, né, que estão fazendo acordos visando interesses particulares, né. Bom, aí a gente entra, pessoal, na questão do conflito em si, né? Ou seja, onde vai ocorrer o início da guerra, da dominação nazista sobre os países menores, né? Ali da região da Europa, né? Então, em 1940, 1939 é o início da guerra, né, com a invasão da Polônia, e aí em 1940 Hitler avança sobre Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, né, vai conquistar cidades aí menores, né, países menores, e depois ele vai partir para Paris, né, invade Paris. A França não tem reação, né, frente aos nazistas, justamente porque o presidente da época, né, Charles de Gaulle, ele não queria a guerra, justamente pensando no que foi a Primeira Guerra Mundial, que provocou muita destruição no seu país, muitas mortes, então ele não queria revidar aos nazistas, também porque não tinha muito poder bélico para combater, então ele não queria passar por esse constrangimento, né? Bom, então Hitler entra em carro aberto em Paris, passeia por Paris, né? Como se fosse turista, tira foto lá na Torre Eiffel, né? Então
ele não tem muito esforço, né, para fazer com que Paris ficasse sob o domínio nazista. Bom, enquanto isso, o pessoal, por meio das invasões, começavam também a política antissemita, né? Ou seja, a política de perseguição aos judeus, né? Ou seja, política que fez com que muitos judeus fossem mortos, né? Enviados para campos de concentração, para trabalho forçado, né? Fez com que muitos judeus perdessem suas casas, né, suas propriedades, suas riquezas. Então, judeus, comunistas, ciganos, enfim, negros, todos eram enviados para a concentração ou mortos, né? Bom, e aí os países europeus sendo dominados, principalmente um dos principais, como França, faltou a Inglaterra. Como invadir a Inglaterra? De que forma? Hitler vai propor o ataque pela Luftwaffe, que era o quê? A força bélica militar, né, voltada para a aeronáutica, ou seja, vários aviões, né, bombardearam a cidade, né, de Londres, né, o país como um todo, né, ou seja, a capital muito arruinada, né, principalmente Londres, foram despejados aí mais de 37 mil toneladas de bombas, né, na cidade de Londres, na Inglaterra, justamente porque Hitler queria também o controle da Inglaterra, né? Então, por mar era difícil, né, porque a Inglaterra possuía uma das mais forte força marinha, né? Então não tinha como ir por mar, então eles começaram a atacar, fazer um bombardeio ali aéreo, né? Bom, Hitler então, vendo que achava que ia ser fácil dominar toda a Europa, ele vai abrir agora uma frente militar contra os soviéticos, né? Ou seja, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Ele vai romper o pacto de não agressão, ele vai iniciar a chamada Operação Barbarossa, né? Barbarossa, ou seja, vai ocorrer aí uma traição de Hitler com Stalin, porque ele vai invadir, né, Moscou. Ele vai romper o pacto de não agressão, invade, né, Moscou, parte para a Rússia, e então ele vai fazer inicialmente, né, 3 frentes de combate. Uma é partindo para Moscou, outra é partindo para Stalingrado e outra partindo para Leningrado, 3 cidades importantíssimas soviéticas, né? Então, com muitas indústrias, com muitas reservas, né, minerais. Então, é um plano estratégico de dominação dessas cidades, certo? Bom, então qual vai ser a reação dos soviéticos? A reação vai ser implantar uma tática de guerra conhecida como terra arrasada. Ou seja, Stalin vai destruir tudo que é de interesse dos nazistas, campos de plantação, indústrias, né, campos de extração de minérios, né, ou seja, vai tacar fogo, né, em muita coisa. Então os nazistas vão chegar lá, vai estar tudo em ruínas, né, e vai colocar em retirada todo o seu povo, né, e esperar os nazistas, né, chegarem. Isso ocorre, os nazistas verem as fábricas, hospitais, todos destruídos, né? Plantações. Eles vão então observar que não tem nada a fazer ali, a não ser tomar conta da cidade, mas nisso existem muitos soldados de tocaia, não é? Ou seja, escondidos e atacando, né, os nazistas. Muitos nem sabiam de onde vinha tanto tiro, né, porque os soldados estavam escondidos, né? E aí, então, isso aconteceu em Moscou, nas outras cidades também ele fez a mesma coisa, Stalin, né? Atraiu eles para as regiões, né, onde havia muita neve, muito frio, né, os soldados não tinham tanto preparo assim, né, os nazistas não tinham preparo para lutar no frio, estavam
todos com roupas, né, que não davam conforto, né, para eles poderem ficar e suportar tanto frio. Então, eles começam, digamos assim, pessoal, a sofrer as derrotas, né? Os nazistas começam a perder a guerra aí, né? De 41 e seguindo adiante até 45, aos poucos vai minando o poder, né, de soldados e bélico dos nazistas, né? Então essas batalhas vão ser muito árduas para os nazistas. E aí então o Exército Vermelho, que era o exército soviético, vai avançando, né, combatendo os nazistas e depois partem para Berlim, né? Ou seja, é aí onde Hitler começa a perder a guerra. Bom, voltar para a questão do Pacífico, né? Ou seja, a questão da guerra que o Japão estava promovendo das invasões lá no Pacífico, né? A gente viu que conquistaram a Manchúria e depois o Japão vai partir para Hong Kong, né? Para a Índia Oriental, para Singapura, para Filipinas, né? Então, todas as regiões aí de grande interesse japonês, em reservas minerais, em controle, né, dominação da política econômica. Só que tinha um problema, né? Os Estados Unidos já tinha muita influência nesses países, né, que os japoneses queriam dominar. Uma influência econômica, né, de muita exportação de produtos industrializados. Então, o que fez o Japão? Promoveu um ataque contra os Estados Unidos, enviou para a base de Pearl Harbor, no Havaí, vários aviões para bombardear essa base, né, para prejudicar então os americanos, porque não queriam sair, né, não queria deixar de influenciar esses países, né, no plano econômico. Então o interesse dos Estados Unidos era invadir as regiões e expulsar os Estados Unidos dela, né? Então a base foi destruída, 2.000 pessoas morreram, né? E no caso aí, os norte-americanos agora, que estavam neutros à guerra, eles entram, né, para a Segunda Guerra Mundial em 1941. Inicialmente aí promovendo um ataque contra os japoneses, que a gente vai ver mais tarde, né? Vai ter uma guerra aí, vai ter um contra-ataque. Bom, a gente chega aqui nos avanços das forças aliadas e o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Que vai mostrar para a gente o quê? Que dentro do contexto aí de invasão, dominação dos nazistas na Europa, do Japão no Pacífico, né? Vai aí provocar a reação de outras potências, inclusive o Brasil. O Brasil, aliado dos Estados Unidos, vai partir para a guerra também contra os fascistas na Itália, né? Vai provocar a reação de muitos países que estavam neutros na guerra, né? E partem então para combater os nazistas aí e fazer com que essa guerra chegasse ao fim. Bom, chegando em 1943, os soviéticos chegam a Berlim, né? Começam a destruir a cidade já não tinha muita resistência dos nazistas, né? Então, os nazistas começam a aumentar, né, suas chances, suas porcentagens de perca na guerra, né? Ou seja, o seu exército já está destruído, os principais líderes aí dentro dos campos de batalha também, ou seja, 65% do exército nazista já estava praticamente derrotado, né? Então a gente olha aqui, né, o Japão aqui dominando o Pacífico, né, região do Pacífico, que é o do Oceano Pacífico, a Itália aqui na região da África, e a Alemanha aqui dominando a Europa, não é? Pode ver que aqui a Grã-Bretanha, no caso, a Inglaterra ainda não foi dominada, estava numa guerra intensa lá e não conseguiram, né, invadir. Bom, quando os Estados Unidos entram na guerra, vai se juntar a França e a Inglaterra.
né? E vai promover um ataque, né, de libertação da França dos nazistas, ou seja, eles vão promover um ataque chamado, uma estratégia, né, chamada dia D. Ou seja, um dia D relacionado a um dia, como se fosse um código, né, que eles utilizaram, dia D, referente ao dia, né, de uma data específica para o ataque. Então não podia falar data nas comunicações que eles tinham, então, para não ser interceptado, falava o dia D. Então, no caso aí, franceses, americanos, né, ingleses vão estar envolvidos aí nessa batalha, no caso aí, onde vai chegar a grande tropa americana, né, na região da Normandia, né, no norte da França, para poder iniciar essa expulsão dos nazistas da França. Então, a cidade de Paris vai ser liberta em 1943, certo? Bom, isso ocorrendo agora na França, pessoal, vai provocar aí a derrota nazista, né? Não consegue invadir a União, não conseguem invadir a Inglaterra, a França foi desocupada e Moscou, ou melhor, e os soviéticos expulsando os nazistas do seu território e invadindo Berlim, podemos dizer que aí é o fim da guerra, que chega em 1945, ou seja, o fim do Terceiro Reich também, não é? Bom, em contrapartida, no Pacífico, a guerra continuava, ou seja, fortemente, né, os japoneses estavam resistindo aos ataques, né, dos Estados Unidos. E o que faz então os Estados Unidos diante disso? Não há uma rendição, né, dos japoneses para o fim da guerra. Então, na época, foram enviados, né, o presidente americano, Henry Truman, ele vai mandar 2 aviões com bombas atômicas para explodir as regiões que estavam tendo mais resistência. No caso, as bombas atômicas, né, vão ser lançadas na cidade de Nagasaki e depois na outra cidade de Hiroshima, certo? Vai devastar a cidade, matar mais de 120 mil pessoas, né? E os que sobreviveram ficaram com grandes sequelas, né, por meio da radiação dessa bomba, né? Caíram cabelos, ficaram deficientes físicos, né? Crianças nasceram com problema, então teve muito problema em relação a isso. Aí a gente vai aqui para os desdobramentos da guerra, ou seja, o saldo da guerra, né? O que ocorreu no pós-guerra, os acontecimentos, as consequências da guerra, os resultados. Foram, portanto, 50 milhões de mortos, entre eles estavam 6 milhões de judeus, né? Mortos em campos de extermínio ou nas suas próprias cidades, né? Nos seus próprios países, né? Vai ocorrer aí uma reunião, né, das grandes potências, como vocês verem aqui, Stalin, e aqui Roosevelt, e aqui é o Churchill, né, ou seja, Stalin soviético, Churchill o inglês e Roosevelt o americano vão se unir para ver como que vai ficar a Europa diante do pós-guerra, ou seja, vamos procurar os culpados, né? Então, vai ser feita aí a primeira reunião entre esses países, né, essas potências vitoriosas da guerra, na chamada Conferência de Teherã, no Irã, um país neutro aí, para então fazer, digamos aí, a chamada divisão da Europa. Ou seja, Stalin, nessa conferência, ele queria anexar os países, né, da região dos Balcãs, né, ou seja, ou melhor, os países bálticos, né, ali que fazem divisa com o seu território, né. Outro detalhe, depois teve outra conferência que foi feita aí a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que vai
procurar reunir as potências em busca de paz, né, para não haver mais agressão mútua entre as nações, né, e outras coisas mais que a gente vai ver aí mais para frente, né. Então, nessa conferência de Yalta, os países aí eles vão dividir a Coreia do Sul sobre o domínio e influência capitalista e Coreia do Norte, até como é hoje, né, sob influência do comunismo, né. Depois vai ter outra conferência chamada Conferência de Potsdam, onde vai ser decidido, né, a divisão da Europa, né, a divisão também da Alemanha, vai ser também imposta à Alemanha algumas indenizações, né, como desmilitarização, né, do seu país, vai fazer a Alemanha devolver países invadidos, vai propor para a Alemanha também 20 bilhões de dólares para ressarcir os problemas da guerra, ou seja, a Alemanha vai ser responsabilizada novamente pelas consequências, né, pelos problemas, né, da guerra, né? E as indenizações, além de em dinheiro, vai ser feita por meio de máquinas, né, e equipamentos que a Alemanha vai ter que dar a esses países vitoriosos da guerra. O outro detalhe que vai ocorrer é o Tribunal Internacional de Nuremberg, ou seja, vai ocorrer lá na Alemanha, na cidade de Nuremberg, o julgamento daqueles nazistas que sobreviveram, né, à guerra. Ou seja, vão impor certas punições a esses nazistas, né? E os nazistas tiveram que testemunhar, tiveram que falar sobre tudo o que ocorreu. E tem um momento, né, que um juiz, né, fala, né, que se ele não se arrepende, né, de tudo que aconteceu, que ele fez, que os nazistas fizeram, e os nazistas diziam apenas que estavam cumprindo ordens, né? Enfim. Bom, aqui fala um pouco da Organização das Nações Unidas, né, pessoal? Ela não vem só com o propósito de trazer paz entre as nações, não é? Ou seja, não vai ser a reunião de países que vai manter um acordo cordial entre ambos, né? Então vai ser um propósito também que vai girar entre outras questões, como, por exemplo, a fundação da Carta dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, todo mundo vai ser respeitado por meio de direitos, né? Direito à liberdade, direito à crença, direito às suas ideologias, pregar as suas religiões, direitos chamados, né, direitos inerentes ao ser humano, ou seja, direito à vida, né, a dignidade física, proibição de tortura, né, proibição de, enfim, tudo aquilo que for contra a vida humana, a dignidade humana, seja ela motivada por religião, por ideologia, ou seja, por política, por questão econômica, né? Enfim, tudo isso vai ser proibido, né? Qualquer ser humano fazer por outro, referente a tudo isso que está imposto aí. Vai ser feito também, né, por meio da ONU, a criação do Estado de Israel, porque a população desde, né, da diáspora judaica, né, muito tempo atrás, ocorreu aí que o povo judeu ficou espalhado pelo mundo, e principalmente na Europa, e com a Segunda Guerra Mundial muitos morreram e foram expulsos novamente do seu segundo país, né? Então a ONU vai propor um local dos judeus se fixarem, se instalarem, terem um território, né, para unir o seu povo novamente. E esse território foi denominado Israel, que foi aonde? Na Palestina. Ou seja, dividiram a Palestina em dois, parte ficou com o povo judeu e parte ficou com o povo árabe, que já estava ali. E isso, né, pessoal, foi feito em 1948, gerou muito conflito, que gera até hoje, né, a questão aí entre israelenses e palestinos, né.
porque Israel está invadindo cada vez mais o território palestino, né, fazendo com que os palestinos estejam cada vez mais sendo comprimidos no seu próprio território, né? Bom, gente, então é isso. Vocês viram aí causas e consequências da guerra. Façam as suas anotações, não deixem de acompanhar as atividades lá no Vindimo e até mais.